Excelente pergunta. Tem. Criança com deficiência intelectual tem direito, do ponto de vista legal, ao professor de apoio. A questão de professor de apoio, gente, essa nomenclatura, ela muda de um lugar para outro aqui no Brasil, viu? Mas a resposta para você é sim. Tem que diferenciar um pouco, pessoal, o professor de apoio, que é um sujeito que vai trabalhar no âmbito pedagógico, daquele outro profissional que é o AT, que é um sujeito que vai trabalhar muito mais vinculado à equipe de saúde no âmbito do comportamento, por exemplo. Não que um AT não possa trabalhar no âmbito pedagógico, isso pode acontecer. Se isso estiver dentro ali do programa de ensino, do programa de intervenção, isso pode acontecer. Mas, basicamente, um professor de apoio, um profissional de apoio especializado, ele vai trabalhar questões acadêmicas, né? Então, vai haver um PEI, um programa de educação, um programa de ensino individualizado, que vai trabalhar especificamente questões de aprendizado, questões instrucionais ali da escola mesmo, conteúdo pedagógico. Enquanto o AT, que é um outro profissional, que é um profissional que está sendo supervisionado diretamente, por exemplo, por um analista do comportamento, ele vai trabalhar outras questões. Por exemplo, isso aí tem que ver o programa como é que está, mas o AT vai trabalhar, por exemplo, gerenciamento de comportamento. Então, vai ter lá no recreio um momento em que o AT vai trabalhar habilidades sociais. Então, pode trabalhar uso de palavras de gentileza, pode trabalhar cumprimentar pessoas, pode trabalhar se despedir de pessoas, pode trabalhar como que a criança entende uma brincadeira que está acontecendo, uma brincadeira social, por exemplo, a brincadeira esconde-esconde. O AT pode trabalhar nesse momento gerenciando o comportamento dessa criança para que ela consiga compreender aquela brincadeira social que está acontecendo e, de fato, brincar com os amigos. Vocês entendem que são trabalhos totalmente diferentes? O professor de apoio, ele vai estar muito mais vinculado à parte acadêmica. Então, o professor de apoio está mais vinculado à professora regente da sala de aula. O AT é um outro profissional, ele está muito mais vinculado à equipe de saúde, à psicóloga, por exemplo, analista do comportamento. Ele pode ser instruído pela terapeuta ocupacional, se dentro do programa de ensino daquela criança estiver falando, por exemplo, sobre higiene na escola. Então, o terapeuta ocupacional pode supervisionar esse AT. Se tiver dentro do programa de ensino questões relacionadas à comunicação, esse AT pode estar sendo supervisionado pela fonoaudióloga da equipe. Então, são profissionais totalmente diferentes. Por que eu tenho dito isso? Porque muitas pessoas imaginam que se você tem AT, você não precisa de professor de apoio. Se você tem professor de apoio, você não precisa de AT. E uma coisa não tem absolutamente nada o que ver com a outra, porque são profissionais diferentes que têm funções diferentes com a mesma criança.